valor, insignificante, era o menor valor que tinha para aquela época. Realmente ela era pobre e era a única moeda que ela tinha. E o curioso é que fala do seu sustento. Ela tirou do quê? Do seu sustento, de tudo que ela tinha para passar aqueles dias da sua vida, né? Aquela semana, aquele tempo ali que ela estava passando. E essa moeda chamava lépida, em grego, que era a moeda menor de todas. Preciso falar, a menos valor. E Jesus estava ali sentado, observando todos irem lá e colocar essas ofertas no devocional. E o mais interessante é que os ricos colocavam o que sobrava. E essa sobra era de muito valor, porque eram moedas valorosas, moedas de grande valor. Daquela viúva, não. E na Bíblia, quando fala de viúva, querido, viúva realmente não possuía ninguém por ela. Hoje, nós quando falamos de viúva, tem os filhos, né? Tem os tios, os irmãos, que zelam pelaquela vida. Pelo menos é assim, que dá força, que vai lá, que está junto. Naquela época, verdadeiramente viúva, né? Era viúva mesmo, sem ninguém. Já pensou? E de onde viria o sustento dela? Ela colocou tudo o que tinha. E todos deram o que sobrava. Mas ela deu tudo o que tinha. Ela deu 100%. Ela deu 100%. Ela deu tudo. Ela não deu 10%. Ela não deu 20%. Ela deu 100%. Então aqui nós podemos aprender 3 princípios. Primeiro, o princípio do amor. Ninguém obrigou aquela viúva a dar. Ninguém foi lá e falou: olha, você tem que dar tudo que você tem. Hoje nós passamos por isso. Várias, não vou falar, mas várias igrejas aí, nós sabemos disso, né? Que falam: você tem que dar tudo, você tem que vender, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E começa a falar: senão você não vai receber a bênção. Nós sabemos que a palavra de Deus não traz isso para nós. Por isso nós temos que conhecer, conhecereis a verdade, né? Examinai as escrituras. Então, tem várias coisas aí que a gente vê isso. Se você não dá, você não vai receber, né? A Bíblia fala do dízimo também, né? Que se você der o dízimo, lá em Malaquias, o que vai acontecer? Deus vai abrir as portas. E promessa. Deus vai abençoar. Vai abrir as portas das janelas do céu. E vai encher o seu celeiro. E nada vai te faltar. Mas é porque você está dando? Não, é pela sua fidelidade a Deus. É pela sua fidelidade. E fidelidade a gente dá de coração e de amor. Sem ninguém obrigar. E aquela mulher, ela agiu por amor à obra de Deus, por amor à causa. Ela foi lá e deu 100%, tudo que ela tinha, foi espontâneo, né? E a espontaneidade dela, esse amor dela de ofertar, ela honrou a Deus. E Jesus se alegrou, porque ele viu o seu coração. Ele viu o que moveu aquela mulher. E ele sabia que era a única coisa que ela possuía. Ele viu. E Jesus se alegrou. Por isso ficou registrado a ação dessa mulher, dessa viúva. Então, primeiro, o amor. Depois, a fé. Como que pode alguém dar tudo o que tinha pelo seu sustento se ela não tivesse fé e confiança? Então, nós vamos falar um pouquinho de confiança. Fé é aquilo que nós cremos, mas também são o quê? A Bíblia fala lá em Hebreus? A convicção e a certeza das coisas que nós não vemos. Nós não precisamos ver para crer. Essa é a verdadeira fé. Amém. Ela não tinha nada naquela hora. Ela não viu nada.
mas ela deu. Porque ela creu no poder de Deus. Ela creu na providência de Deus. Deus é um Deus provedor. Ele provê tudo que nós necessitamos. Antes da gente pedir, Deus já sabe o que nós precisamos. Mas Ele quer que peçamos. Amém. Amém. Ele quer que nós nos achegamos a Ele com confiança e fé. Ele quer que tenhamos fé. Então ela creu que ela dando tudo que ela tinha, nada iria faltar a ela. Porque ela sabia do poder de Deus sobre a vida dela, a providência de Deus Amém. na vida dela. E Jesus, ele não demonstra nenhuma pena dela. Nossa, que pena, ela deu tudo. Não. Pelo contrário, né? Ele sabia que ela estava dando tudo que tinha, e ele acionou o quê? Os princípios. Ele falou, olha, ele fez uma observação. Aquela ali verdadeiramente tudo que tinha, não dá sobra, porque os outros vêm e colocam o que sobra, que eles não necessitam. É muito fácil você dar o que sobra. O difícil é você dar o tudo que você precisa. E aí? Como é que vai ficar? Dar quando se tem, não tem nenhum mérito. Mas quando você não tem, está dando, com certeza Deus vai honrar. Então tem pessoas que falam assim, eu não tenho nada para dar a Deus. A gente está falando de oferta, está falando de dinheiro, está falando de valor. Mas nós sabemos que na nossa vida espiritual vai muito mais além disso. Nós temos os dons e talentos. O que eu tenho oferecido para Deus? Daquilo que eu tenho, com amor e fé. O que Deus tem te dado para fazer? Você tem feito? Então nós temos que pensar um pouquinho nisso, né? E dar necessita de fé. Dar necessita de amor. Se eu fizer alguma coisa e não tiver amor, nada serei. Será como um fio que retina sem sentido algum. E lá em Coríntios ainda fala que o maior dos dons é o quê? A fé, a esperança e o amor. E é desse que nós vamos falar hoje. O amor, a fé e a esperança que ela teve, que está relacionada à fé, à confiança. Um dos princípios que nós temos que ter, né? A Vilma veio aqui testemunhou sobre essa questão da confiança, né? Tudo está dando errado, tudo está dando ao contrário. Deus está permitindo para que a nossa fé seja trabalhada, para que a nossa fé seja moldada, para que a nossa confiança seja maior e para que a gente não perca as esperanças. É muito fácil, né? Tudo dá tão certo e você tem confiança. Deus nos prova a nossa fé, né? E essa confiança é saber que vai ser tudo suprido para as nossas vidas em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Quando você tem fé e coloca a confiança em